Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Órgão Especial do dia de hoje, 30 de setembro de 2013. Submeto à apreciação do órgão especial a ata da sessão administrativa realizada no dia 2 de setembro de 2013, a ata de número 40 de 2013. Indago se há necessidade de alguma retificação ou se podemos aprová-la tal como está. Aprovado por decisão unânime. Passamos agora ao primeiro processo da sessão administrativa. Pois não. Primeiro. É o processo 794690 de 2013, assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região sobre a possibilidade de cessão àquele tribunal da servidora Selma Beraldo Armijo para exercício de função comissionada naquele tribunal. Interessado, Fernando da Silva Borges, desembargador vice-presidente administrativo no exercício da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra a desembargadora Silvia. Esse caso aqui já esteve... Pois não. Não, desembargadora Silvia, desculpe. Oi? Não, pode continuar, doutora Silvia, por favor. Tá. Esse processo aqui já esteve um outro em pauta com relação a ela, embora não haja a equivalência do número de servidores e tenha havido a quebra da permuta, mas o órgão especial entendeu que ela deveria permanecer lá, então eu estou acolhendo o presente pleito. O órgão especial já deliberou no sentido de que ela deveria permanecer lá, é isso? É. Tá. Alguma divergência? Decisão unânime. Perdão? O que nós estamos decidindo novamente? Não estamos decidindo novamente. É que ele pediu, o presidente do tribunal pediu para ocupar um cargo de uma função comissionada, por isso que voltou para cá. É que o primeiro pedido, desembargador Ariano, era no sentido de apenas quebra de permuta e que fosse mantida por lá. E esse segundo pedido é no sentido de ser cedido para lá para exercício de comissão de função comissionada. De acordo. Acompanha? Acompanho. Pois não. Então, decisão unânime. O segundo processo ao pregão. Processo 9559-48 de 2013, assunto: recurso administrativo contra a decisão que anulou a sua remoção para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Requerente Danilo César Pastucci, servidor deste Egrégio Tribunal. E está inscrito para sustentação oral o advogado César Rodolfo Sasso Linelli. Sendo ato dessa presidência, eu passo a presidência à desembargadora Hilma. Pois não. Pois não. Tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, representantes do Ministério Público, servidores presentes, meus cumprimentos. Trata aqui o processo, eu falo em nome do servidor dessa casa, o servidor Danilo César, que ele é ocupante do cargo de analista judiciário, e desde 2012 ele foi removido por permuta do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e desde esse período ele está lotado no Fórum Trabalhista da cidade de Morro de Agudos, município localizado a aproximadamente 450 quilômetros da capital. Recentemente, esse servidor ele foi surpreendido com a notícia de que a remoção por permuta dele, remoção que ele foi à 15ª Região e o servidor Ulisses veio a São Paulo, foi a típica remoção por permuta, e ele foi surpreendido com a decisão administrativa de que essa remoção seria nula, estaria anulada e ele deveria retornar a São Paulo. Baseou, então, o entendimento dessa nulidade, a presidência dessa corte, numa suposta quebra de reciprocidade, porque o servidor Ulisses, com quem ele permutou, retornou à 15ª Região. O presidente lá do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região enviou alguns ofícios para a administração de São Paulo, solicitando a permanência do servidor, tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo servidor Danilo. A presidência não acatou nenhum deles, tendo apenas e tão somente prorrogado o prazo do seu retorno aqui para São Paulo.
Como não havia outra alternativa, o servidor interpôs um recurso administrativo que foi recebido com efeito suspensivo. Eu falo aqui da tribuna e gostaria só de destacar 6 aspectos que eu entendo que, com a devida vênia, me levam a crer que a melhor solução para o caso é o provimento do recurso. E o primeiro aspecto é um aspecto que foi abordado, inclusive, no julgamento do processo anterior. Esse órgão especial, em julgamento iniciado no dia 18 de fevereiro desse ano e finalizado no dia 25 de março, em caso idêntico, talvez, semelhante, talvez idêntico ao do servidor Danilo, entendeu que a quebra de reciprocidade não poderia ser um elemento para anular o ato administrativo de remoção do servidor. Então, baseado nesse preceito, baseado sobretudo no preceito da unidade familiar, manteve a remoção daquela servidora, então a Selma Armirro, Berirro, né, se eu salvo engano, o nome dela é Selma Beraldo Armirro, manteve a remoção dessa servidora ao Tribunal da 15ª Região. E foi o precedente daqui do órgão especial, processo 536 de 2013. Então, em análise preliminar, eu gostaria que esse órgão especial mantivesse esse mesmo entendimento. A segunda questão é a questão que está relacionada também ao recurso, que é a proteção da unidade familiar, preceito estabelecido no artigo 226 da Constituição. Basta dizer que o servidor ele foi removido há 1 ano e alguns meses. Ele tem a sua cônjuge, que é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, lá convive com a sua família, e a determinação da administração, no sentido dele retornar a São Paulo, inevitavelmente vai causar ruptura na unidade familiar e na vida conjugal. Não dá para deixar passar que o servidor, ao longo dos anos, sempre teve o sonho da sua casa própria, comprou um terreno na cidade de Morro de Argudos, repito, a 450 quilômetros dessa capital, começou a construir sua casa e foi surpreendido com a notícia de que deveria retornar. Então, além do prejuízo da ruptura da unidade familiar, também vai ter prejuízo do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista de apoio, de estrutura, porque ele não tem mais nada aqui em São Paulo. Ele acreditou na legitimidade e na legalidade do ato administrativo que lhe concedeu a remoção, repito, em julho do ano passado. Também não poderia deixar de dizer que a situação de saúde do servidor causa preocupação, porque quando teve a notícia de que deveria retornar a São Paulo e o que causaria ruptura com a sua família, ele teve transtornos depressivos, conforme os documentos que estão anexados ao processo, e tudo isso redunda no fato de que tanto esse órgão especial, nesse precedente que eu acabei de dizer, como os outros tribunais, os tribunais pátrios, eles já vêm com o entendimento no sentido de sobreposição dos interesses da família sobre qualquer outro tipo de interesse. E aqui eu peço vênia para citar um trecho muito rápido de um julgamento do TRF da 2ª Região, o relator, o ministro Carreira Alvim, numa discussão dessa de remoção de servidor e de unidade familiar, ele diz o seguinte: sendo a família a base da sociedade, ela deve se sobrepor a qualquer outra forma organizacional existente, e seus interesses da família devem prevalecer, inclusive, sobre os interesses estatais. Também gostaria de dizer que há interesse público na permanência do servidor na 15ª Região, que foi manifestado pelo presidente daquele regional por algumas vezes. Gostaria de destacar que a forma como o ato foi tomado, na minha avaliação, com todas as vênias, ele é ilegal. Eu relembro que esse servidor foi removido e preencheu todos os requisitos estabelecidos pela legislação em julho de 2012. Preencheu todos os requisitos da remoção por permuta. A administração desse regional, e agora, nesse ano, resolveu declarar nulidade desse ato administrativo de remoção concedido em julho de 2012. Só que ela não apontou nenhuma causa de ilegalidade ou ilegitimidade desse ato. E a gente sabe muito bem, conforme remoções a doutrina e jurisprudência, que nulidade de ato administrativo só pode ser declarada se há alguma ilegalidade e ilegitimidade do ato, o que não houve, porque à época ele preencheu os requisitos. Destaco ainda mais o que já foi destacado por ocasião daquele julgamento do precedente anterior, que a quebra de reciprocidade não é elemento que descaracteriza a remoção. E explico que a quebra de reciprocidade só foi incluída num ato normativo em 31 de agosto de 2013. Vou explicar melhor. O Conselho Superior de Justiça do Trabalho, em 31 de agosto de 2012, ele fez publicar a resolução 110 do CSJT, onde estabeleceu que a quebra de reciprocidade quebrava a remoção por permuta. Mas vejam que esse ato ele foi publicado no dia 31 de agosto de 2012 e nunca poderia retroagir os seus efeitos para atingir a remoção do servidor, que foi concedida em julho do mesmo ano. Mais do que isso, essa interpretação da administração, além de ofender o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, também afronta a própria segurança jurídica.
Porque se mantida essa interpretação, o servidor removido por permuta vai ter que ficar toda a sua vida funcional preocupado com o servidor que permutou com ele. Se esse servidor vier a falecer, se aposentar ou lograr aprovação em outro concurso público, ele não tem a menor segurança jurídica da estabilidade dessa remoção. Por isso, eu entendo também que houve afronta à segurança jurídica com esse ato administrativo. E, para finalizar, eu gostaria de destacar que não houve o devido processo legal, não houve observância do processo, do devido processo legal, porque a administração tomou a decisão sem antes oportunizar ao servidor o seu direito de defesa, em afronta à Lei 9.784 de 99. Por esses motivos, eu mais uma vez, vem requerer que seja dado provimento ao recurso para manter o servidor lá no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Desembargadora Silvia. Eu vou fazer um resumo, mesmo porque eu já passei o voto aos colegas. A remoção entre este servidor e o outro se deu por permuta, escolha das próprias partes. A remoção por permuta decorre de ato precário. Foi feita na vigência do ato conjunto TST-CSJT 20. O acolhimento dos argumentos do reclamante de sua manutenção em Campinas, ainda que pelo fundamento de manutenção da unidade familiar, porém sem a exigência da reciprocidade, com a condição aceita por ambos os servidores, quando da solicitação, acarretaria alteração da forma de sua remoção sem o devido procedimento. No caso em tela, nós temos também que atentar que o artigo 19 do ato conjunto 20 dispõe que o servidor removido para qualquer órgão continua mantendo o vínculo com o órgão de origem, ou seja, cria um claro de lotação no nosso tribunal. Nós não podemos colocar ninguém no lugar dele, o que acarreta prejuízo para a administração. Eu cito, inclusive, meu voto, Maria Helena Diniz e... Pensei que estivesse citando Eli, mas nesse caso citei só Maria Helena Diniz, com relação à questão da condição resolutiva subordinada. Foi dada a oportunidade para ele apresentar outro servidor em substituição àquele para que se mantivesse a permuta, não fez, por isso eu entendo por negar provimento ao recurso. Pois não. Desembargadora Anélia. Senhora Presidente, tendo em vista que há um caso precedente, mas como eu não posso, por hora, apurar se se trata de caso absolutamente igual, eu peço vista, por favor. Pois não. Desembargador Sérgio Vini. Aguardo vista, senhor presidente. Desembargador Godoy. Da mesma forma, senhora presidente. Desembargador Odete. Também aguardo vista da desembargadora Anélia. Desembargadora Vilma. Aguardo. Desembargadora Tânia Bizarro. Aguardo. Desembargadora Maria Ângela. Acompanhe. Desembargador Ricardo. Eu gostaria de me pronunciar, já anunciar que entendo que deve ser provido o pedido. As razões são basicamente aquelas que foram apontadas na tribuna. Eu entendo que se consumou a permuta com a ida do servidor para a 15ª, lá ele se estabeleceu com sua família. Há informação nos autos do adoecimento, da perda do sogro e adoecimento da sogra com quem ele vive, com quem ele convive, e não bastassem essas razões, há o precedente indicado da tribuna, e que, por acaso, diz respeito à servidora Selma Beraldo Armijo, que nós acabamos de julgar. Então, por todas essas razões, senhor presidente, eu entendo que deva ser provido o requerimento de Danilo César Pastucci. Desembargadora Doris. Aguardo vista. Desembargador Ariano. Eu aguardo. Desembargadora Maria Isabel. Aguardo vista. Desembargador Ricardo Ludovic. Aguardo vista. Desembargador Álvaro Noga. Eu acompanho a divergência lançada. Pois não. Eu declino da vista e acompanho a divergência do meritíssimo desembargador Trigueiros. Pois
Senhora secretária. Então, o processo fica com vista para a desembargadora Nélia Lichum e aguardam para votar os desembargadores. Sérgio... O senhor declinou, desculpe, doutor. Luiz Carlos Gomes Godoy, Odete Silveira Moraes, Vilma Capato, Tânia Bizarro, Doris Prina, Manuel Ariano, Maria Isabel Cueva e Ricardo Ludovici. Votaram com a relatora, votou com a relatora desembargadora Maria Ângela Muraro e votou, divergindo para dar provimento, o desembargador Trigueiros, Álvaro Noga e Sérgio Vinick. Devolvo à presidência. Próximo processo. É o processo 9574-17 de 2013, o assunto, recurso contra a decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de remoção da servidora Camila Almeida Correia ao egrégio TRT da 19ª Região, por motivo da própria saúde. Requerente Camila Almeida Correia, servidora deste egrégio tribunal. Pois não, sendo voto, aliás, sendo decisão dessa presidência, passa a presidência à desembargadora Hilma. Desembargadora Silvia. Também já passei o processo aos colegas. Aqui ela pede a remoção por motivo de própria saúde. No entanto, para que seja deferido a necessidade de laudo médico pericial oficial e pelo laudo constante nos autos, observou-se que não há motivo para tal, daí porque eu estou negando o provimento. Pois não. Desembargadora Nélia. Eu acompanho. Acompanhe. Desembargador Sérgio Vinick. Quero a vista, senhor presidente. Desembargador Godoy. Com a relatora. Desembargadora Odete. Relatora. Desembargadora Vilma. Com a relatora. Desembargadora Tânia. Com a relatora. Desembargadora Maria Ângela. Com a relatora. Desembargador Ricardo Trigueiros. Relatora. Desembargadora Doris. Com a relatora. Desembargador Ariano. Com a relatora. Desembargadora Maria Isabel. Com a relatora. Desembargador Ricardo Ludovici. Relatora. Desembargador Álvaro Noga. Pois não. Pois não. Funcionamento que eu possa adotar, inclusive trocar a orientação do próprio promotor, não vai alterar o lugar bem pequeno da vista e acompanha também a senhora relatora. Pois não. Desembargador Sérgio Vinick acompanhando a senhora relatora. Senhora secretária. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Devolvo à presidência. Pois não. Próximo processo, número 4. Processo número 10.226/34 de 2013. Assunto, consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sobre a possibilidade do servidor Fernando Demichili ser colocado à disposição da 418ª Zona Eleitoral, Pedreira, até 31 de dezembro de 2013. Interessado ao seu Penteado Navarro, desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Com a palavra a desembargadora Silvia. Distribuir também o voto. Nós temos aqui alguns empecilhos. Um deles é a questão de nós termos um servidor deste regional junto ao TRE e não há nenhum servidor daquele órgão em exercício aqui. Além disso, não foi oferecido cargo em comissão ou função de confiança na forma da Lei 8.112 e da Resolução TSE 23.255/210. Daí porque eu entendo pelo não acolhimento do pleito. Alguma divergência? Decisão unânime. Próximo. Processo 650914 de 2013. Recurso em face da decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que manteve o indeferimento de seu pedido de inclusão de parcela de gratificação de atividade de segurança, gás, aos proventos de sua aposentadoria. Interessado, Bento Adalberto Araújo Santos, servidor aposentado deste egrégio tribunal. O julgamento desse processo já havia sido iniciado na sessão de 19 de agosto e a excelentíssima senhora desembargadora relatora havia negado o provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores.
Maria Ângela Muraro, Doris Prina, Manuel Ariano, Cíntia Tafari, Ricardo Ludovici e Regina Duarte. Há pedido de vista regimental da excelentíssima desembargadora Anélia Lichon. Os demais desembargadores aguardam para votar. Senhora Sendo o ato presidente, da minha presidência, sendo o ato da minha lábia, perdão, Não, pode passar. a presidência passa para a desembargadora. Senhora não, a senhora é relatora, né? Não, sou relatora. Ah, pois não, então a desembargadora Hilma, por favor. Não, é só, eu passei novamente o voto porque eu acrescentei só uma jurisprudência de outros tribunais relativamente à matéria, mas a parte dispositiva continua a mesma, negando o provimento. Pois não. Quem está faltando votar? Primeiro a doutora Anélia, que pediu vista. Tá. Então, desembargadora Anélia. Pois não, senhora presidente, eu li o voto anterior e o voto agora que traz jurisprudência a respeito e entendi que realmente não há preenchimento nesse caso dos requisitos da Lei 11.416 de 2006. Eu quero até fazer um destaque quando, por intermédio da resolução do CSJT de 108 de 2012, instaurou-se essa gratificação. E, abrindo um parênteses, eu quero destacar que o senhor Bento Adalberto Araújo Santos aposentou-se em 12 de junho de 12, ou seja, mesmo antes da publicação, em 2 de julho de 12, dessa resolução 108 de 12. Seria também mais um argumento contrário. E, realmente, não há como entender que ele haja preenchido os requisitos previstos, então eu acompanho a relatora. Pois não. Desembargador Sérgio Vini. De acordo. Desembargador Odete. Acompanho. Desembargadora Tânia. Acompanho. Desembargador Ricardo Trigueiro. Desembargadora Maria Isabel. Desembargador Álvaro Noga. Acompanho. Pois não. Senhora secretária. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Devolvo a presidência. Obrigada. Temos ainda um processo extra-pauta ao pregão. Resolução administrativa número 8 de 2013, assunto: concessão de diárias e aquisição de passagens. Requerente Maria Doralice Novaes, desembargadora presidente do tribunal. Pois não. Muito obrigada. Trata-se resolução de minha lábia que estou trazendo para aprovação desse egrégio órgão especial, no sentido de regulamentar as diárias e as passagens para os membros e servidores desta casa. Já entreguei todo o material e gostaria de saber se há alguma divergência ou manifestação a respeito, ou se podemos considerar aprovada a resolução. Desembargador Ariano. Eu apenas estou procurando aqui com relação ao artigo 5º, porque eu estive observando... Por silêncio, podia falar um pouquinho mais próximo do microfone, por favor? Obrigada. Eu observei que essas diárias, salvo o melhor juízo, elas estão em torno de R$600, 500 a R$600. E aí eu fiz o cálculo e vi que é uma diária suficiente para viagem para qualquer canto, pagar um bom hotel, para alimentação e também para táxi. E aí, nesse sentido, eu encontro o artigo 5º da resolução, que fala que no caso de não haver transporte fornecido, o beneficiário da diária receberá mais 80% da diária, pelo que entendi, apenas para pagar o táxi do hotel para o aeroporto. Então, eu acho que esse acréscimo do artigo 5º me parece um pouco desnecessário. Eu voto contra o artigo 5º da resolução. Pois não. Alguém gostaria de se manifestar mais? Pois não? O material. Não recebeu? Não. Pelo e-mail? Pelo e-mail. Mandei para todos os gabinetes. Então alguém deve ter... Alguém mais teve dificuldade e recebeu? Eu não recebi também, não. Por Também não e-mail? recebi, não.
Eu não recebi, não. Você recebeu, viu? Bem, ninguém recebeu isso? Não. Ninguém? Eu não recebi mesmo. Bem, se não recebeu, então temos que adiar. Mas o desembargador... Eu recebi, né? O senhor recebeu? Por e-mail? É, Por e-mail? eu não sei como, senhora presidente, porque eu recebi com a pauta que o meu gabinete preparou. Como veio, eu não sei. Ah, pois não. Vossas Excelências acham conveniente adiar, então? É isso? É melhor adiar. Eu acho conveniente o adiamento, porque eu não tenho condição de voto. Eu não recebi. Então está adiado para a próxima sessão. Eu vou ver, doutora. Adiado para a próxima sessão em razão dessa circunstância. Declaro, portanto, encerrada a sessão administrativa ordinária do órgão especial e, sem mais delongas, declaro aberta a sessão do órgão especial judicial. Já anuncio de imediato que os processos de número 4 a 10 serão retirados de pauta em razão da ausência justificada do revisor nos processos de 4 a 9 e da relatora no processo de número 10. Processo de número 1. Nós temos uma inscrição, doutora. Temos? É do doutor Inácio Silveira. Mas não peraí, só um minutinho. Eu acho que não desses retirados. Essa inscrição é em qual? É num dos retirados? Não, no número 1 não. Processo TRT São Paulo 20.6132 de 2012. Mandado de segurança. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Vilma Mazei Capato. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Impetrante, José Luiz Caruso. Impetrado o ato do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Nelson Nazar. Litisconsorte, Fundação Casa, São Paulo. Com a palavra a desembargadora relatora, doutora Vilma. Senhora presidente, eu passei meu voto a todos. Trata-se basicamente daqueles juros de 1% e não 0,5%. Eu estou denegando a segurança e custas pelo impetrante no valor da causa, no importe de R$ 20. É o meu voto. O ilustre revisor? Acompanhe, senhora Está acompanhando. Alguma divergência? Decisão unânime. Próximo. Processo TRT São Paulo 456 de 2013, mandado de segurança. Relator excelentíssimo do senhor desembargador Manuel Ariano, revisora excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes. Impetrante Carlos Eduardo Petralha. Impetrado o ato da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes. Presidência com a doutora Silvia. Doutor Manuel Ariano. Esse processo já tinha sido posto em pauta e voltou. A respeito de pagamento de honorários de perito, a proposta é conceder a segurança para determinar que a União pague diretamente ao impetrante o saldo remanescente dos honorários periciais, fixados no importe de R$ 400, e efetue o ressarcimento da reclamada em razão do valor adiantado de R$ 600 por meio de depósito a ser levantado por alvará. Desembargadora Maria Isabel. Eu acompanho. Há alguma divergência? Senhora presidente, eu apenas faço um questionamento. Não seria mais fácil a União efetuar o pagamento total e a Secretaria pagaria os 400 ao perito e 600 para a reclamada? São 2 atos, se bem entendi. Acho que, inclusive, o órgão especial já votou nesse sentido, né, em outras situações de honorários.
Doutor Ariano, tem alguma coisa para falar sobre Eu até isso? retirei para estudar, mas eu vi que tem sido feito dessa forma também, né? Fala no microfone. Eu observei que tem sido feito dessa forma, e essa é a forma, inclusive, como foi determinada na decisão, na sentença. Eu estou vendo até que aqui é uma questão de cumprir a coisa julgada. Porque a União pode, o tribunal pode pagar 400 para o perito e 600 para enviar para a vara. Ressarcimento, né? Agora, como é que se processa? Como é que se vai? Na administração, isso eu, francamente, não faço ideia. Acho que compete a administração, dá um jeito aí. Eu me dou por satisfeito e entendi, embora eu ache que vai trazer uma dificuldade, mas... Não há divergência. A proclamação. Então, por unanimidade de votos, foi concedida a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. No próximo processo eu também estou impedida, de forma que já passo de imediato. Mantenho a presidência com a doutora Silvia. É o processo TRT São Paulo 718207 de 2013, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Alves Noga. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Vinick. Impetrante, Natália Rodrigues Inheta. Impetrado, o ato da excelentíssima senhora desembargadora, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes. Pois não. Está comigo, né? Isso. Doutor Álvaro. É um caso de concurso público, o candidato foi aprovado dentro do número de vagas, e eu concluo que ele tem direito à nomeação, porque o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado no período de validade do concurso. De forma resumida, apenas no que interessa, eu verifiquei que nas tabelas inseridas nas informações, foram realizadas 108 nomeações em 13 de fevereiro de 2013, mas 57 candidatos não tomaram posse no prazo legal. Verifica-se ainda que no último dia de validade do concurso, que foi 18 de fevereiro deste ano, foram realizadas somente 32 nomeações. Considerando, primeiro, que a impetrante obteve classificação na 2.401 posição, que foram realizados um total de 2.393 nomeações, que na última nomeação, em 13 de fevereiro, não tomaram posse 57, e, em quarto e último lugar, que no último dia de validade do concurso foram realizadas apenas 32, resta inequívoco, no meu entender, na última nomeação, a impetrante deveria constar dentre os nomeados. Para sustentar esse entendimento, eu reproduzo uma decisão, uma ementa e parte do acórdão de um recurso extraordinário com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em que o concurso público tem a previsão de vagas em edital e gera o direito subjetivo do candidato à nomeação. É o meu posicionamento de forma resumida, concedendo, portanto, a segurança. Doutor Sérgio Vinick. Estou acompanhando. Todos acompanham ou há divergência? Só um aspecto, eu não sei se já foi corrigido no original, mas no dispositivo ficou constando o SDI 8. Então, eu iria recomendar ao relator que fizesse essa correção. Tá. É possível fazer a correção sem necessidade de submeter a novo julgamento. Perfeito. Obrigado. Senhora presidente, eu quero pedir vista, por favor. Quem mais? Então, vista para a doutora. Porque, pelo que me consta aqui, o número de vagas era... a informação que me veio é que eram 7 vagas só por ocasião do concurso. A classificação dela foi 2.400, então eu confesso que eu quero examinar melhor. Eu peço vista sucessiva. Vista sucessiva. Alguém mais quer vista? Eu aguardo vista. A doutora Tânia também requer vista. Eu também peço Godoy vista também? sucessiva. Eu acompanho, eu queria constar já que... Tá. O doutor Trigueiros acompanha. Os demais aguardam vista? Os demais aguardam vista. Pois não, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Só para não ficar dúvida.
Vista sucessiva, desembargadora Nélia Lichon, Doris Prina, Tânia Bizarro e Luiz Carlos Godoy. Os demais que não votaram, votaram o relator, o revisor e o desembargador Ricardo Trigueiros. Não, aguardam vista. O desembargador... Doutor Trigueiros voltou. E os outros aguardam. Os outros aguardam, desculpa. Eu aguardo vista. É. Tá certo. Não, eu que fiz confusão, desculpa. Tá certo, então, pronto. Eu votei com o relator. Sim. Sérgio Vinick votou? Com o relator. Sim, o senhor é revisor. Com o revisor. Tá certo, está anotado. Não, porque a senhora, quem não votou, os demais, eu não fui mencionado. Então, só por isso a minha Não, observação. eu chamei o seu nome como revisor. Não, não é isso. Não há nenhuma questão nesse sentido. Só que a doutora Ciâncio falou, olha, fulano, o relator vota sim, fulano vista e os demais aguardam vista. Eu também votei com o relator. É isso aí. Com certeza. Concluído, então? Sem melindres. Está concluído, doutora Silvia? Concluído, né? Declaro encerrada, portanto, a sessão do órgão especial. Agradeço sobremaneira a presença de todos e a colaboração. E até daqui 15 dias.